Boa tarde. Hoje nós iremos iniciar, mais um estudo sobre cujo tema será a desvalorização dos professores, um problema que afeta toda a sociedade. Eu me chamo Tereza, sou professora especialista. Ao longo da história, o professor sempre foi um dos principais responsáveis pela formação das sociedades, das pequenas escolas do passado às modernas salas de aula do século XXI. Foram os educadores que ensinaram as primeiras letras, despertaram vocações, desenvolveram talentos e prepararam gerações para enfrentar os desafios da vida. No entanto, apesar da importância da sua missão, o profissional docente continua sendo uma das mais desvalorizadas em muitos países, como no nosso país também, né? Que nós estamos vendo professores sendo apanha, ameaçado de morte, muita coisas ruins anda acontecendo, né? E já Michel de Montagnier, ele diz umas frases muito importantes, né? Ele também já denunciava um modelo de ensino que, em sua época, se resumia a encher os alunos de palavras, datas e formas, sem formar o pensamento. Para ele, educar não era empilhar conhecimentos, mas sim ajudar o aluno a pensar por si mesmo. Criticava professores que tratavam os alunos com rigidez e crueldade, afirmando que verdadeira educação deveria ser doce, dialogada e respeitosa. Sugeriu até que as aulas fossem ao ar livre, em meio à natureza, e que aprendizado viesse da vivência e da conversação, não apenas dos livros, que professores e alunos tivessem uma interação, né? Não fosse inimigo um do outro, mas fosse parceiros na educação, para não criar também conflitos dentro das salas de aula, né? Cada um respeitando o seu espaço e o professor também respeitando os alunos, tá? As escolas passaram a desempenhar inúmeras funções que antes era compartilhada por toda a sociedade. Além de ensinar, o professor precisa orientar, aconselhar, mediar conflitos, acolher alunos com dificuldades emocionais, lidar com problemas de disciplina e acompanhar diversas situações familiares, mesmo diante de tantos desafios, espera-se que ele continue apresentando excelentes resultados, muitas vezes sem os recursos necessários, muitas vezes ainda quando termina as aulas, eles levam praticamente uma mala para casa, né, de tarefas para fazer, tarefas para corrigir, provas para corrigir. O trabalho é incessante, nunca termina, né? Realmente existe muita burocracia ainda, né, que poderia facilitar. Ensinar vai muito além de transmitir conteúdos, muito além mesmo. É incentivar, é orientar, despertar talentos e ajudar o aluno a construir um projeto de vida, porque os alunos ficam muito tempo dentro de uma sala de aula, né? Então, tem que aproveitar esse tempo para ele despertar talentos, fazer com que ele construa um projeto de vida. Um professor comprometido, ele pode mudar o destino de uma criança, de um adolescente e até de uma família inteira. Aqui nós vamos ainda retornar para nós a mesma coisa anterior para a gente gravar mais. Que a escola ela passou a desempenhar inúmeras funções, isso aí nós já sabemos, né? Eles têm que ensinar, têm que orientar e ensinar alunos com dificuldades, e tem muitos alunos com dificuldades emocionais, tem outros que vão para a sala de aula, não querem estudar, vão só para bagunçar, né? E atrapalhar também aqueles que querem estudar. Tem esses também, viu? Mesmo diante de tantos desafios, espera-se que eles continuem
apresentando excelentes resultados. Às vezes, o professor nem está falando nada com o aluno está debochando do professor, dando risada e fazendo com que os outros também o acompanhem nessa falta de educação, né? Educar é respeitar a humanidade do outro, um respeitando o outro, tá? O aluno tem que respeitar o professor e o professor tem que respeitar o aluno. Antigamente, os professores eram muito valorizados, era chamado até de mestre. Hoje em dia, os alunos não dão nem boa tarde, nem nada para o professor, né? Muitas vezes trata com desdém. A escola passou a desempenhar inúmeras funções. Isso aqui é mesmo que nós já tinha falado antes, tá? E como temos também muitas famílias destruturadas, os professores também, parece que também tem que ser um pouco psicólogo, né? Para poder enfrentar o dia a dia na sala de aula. Desvalorizar o professor é comprometer o futuro de uma nação. Desvalorizar o professor é investir no desenvolvimento humano, quer dizer, valorizar, né? O professor é investir no desenvolvimento humano, na cidadania, na construção de uma sociedade mais justa, ética e preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Afinal, o verdadeiro progresso de um país ele começa onde? Dentro da sala de aula, onde homens e mulheres dedicam sua vida mais nobre de todas as profissões, que é ensinar. Quando o professor entra em uma sala de aula, ele não está apenas ensinando uma disciplina, está ajudando a escrever o futuro de uma nação. A escola não é apenas um prédio onde se ensina a disciplina, ela é um espaço de formação humana, de convivência, de construção da cidadania, de desenvolvimento de pensamento crítico. Em muitas comunidades, a escola também se torna um ponto de encontro entre famílias, estudantes e profissionais, contribuindo para a vida social e cultural do bairro, né? A escola também é o coração da comunidade onde ela está inserida. É nela que se formam cidadãos, valores e sonhos. Quanto mais forte for a escola, mais forte será a comunidade, desde que a comunidade também tem acesso à escola, né? Mas para cumprir essa missão é preciso que professores, famílias, gestores e a sociedade caminhem juntos, valorizando a educação e aqueles que se dedicam ao ensino. Por que aumentou a violência contra os professores? Como eu falei anteriormente. Por que será, né, gente? Durante muito tempo, o professor era visto como uma autoridade intelectual e moral dentro da comunidade. Suas palavras eram respeitada pelos alunos, pelas famílias e pela sociedade. Em muitas cidades, o professor era chamado de mestre, pois sua missão ia muito além de ensinar conteúdo. Ele era um formador de cidadãos. Olha que mudou bastante, hein, gente? Com o passar das décadas, profundas transformações sociais alteraram essa realidade. Antigamente também, né, os pais ensinavam os filhos a falar boa noite, bom dia, bença pai, bença mãe, bença tio. Hoje em dia ninguém nem não fala mais nada. Então daí já vem vindo, né? Já vem vindo o que está acontecendo hoje. As famílias mudaram sua dinâmica, a sociedade tornou-se mais acelerada, os meios de comunicação e as redes sociais passaram a influenciar fortemente o comportamento dos jovens. Antigamente, todo mundo sentava numa mesa, em roda da mesa, jantava, almoçava, conversava. Hoje em dia, as pessoas, cada um fica no seu canto, fica no quarto, não tem diálogo, né? E aí, por aí, você já sabe o que acontece, né? Nem precisa falar. Fortemente o comportamento do jovem foi mudando
e a escola passou a enfrentar desafios que antes não fazia parte da sua rotina. Muitos que fazem só bagunça dentro de casa, eles acham que tem que fazer na escola também, né? Falta o quê? Limite. Está faltando limite. Hoje, muitos professores convivem com situações de desrespeito, ameaças e, em caso extremo, agressões físicas dentro da própria escola. Não tá, a escola não é nem um lugar mais seguro, né? Essa violência não pode ser explicada por um único fator. Ela resulta de uma combinação de problemas, como a fragilidade dos vínculos familiares que se quebraram, a banalização da violência na sociedade, jogos violentos, a falta de limite em alguns contextos, dificuldades emocionais enfrentadas por muitos estudantes, a pouca valorização da educação, em alguns casos, a ausência de políticos eficazes, porque muitos políticos preferem o quê? Denegrir mais ainda a imagem do professor do que valorizar, né? Na prevenção e mediação de conflitos. Valorizar o professor, gente, é proteger o futuro da educação. Onde há respeito ao educador, há mais possibilidade de aprendizagem, desenvolvimento e transformação social. A profissão docente está doente? Sim. Ser professor sempre foi uma missão desafiadora, mas nos últimos anos essa profissão passou a enfrentar uma realidade muito preocupante, né? Muitos educadores convivem diariamente com excesso de trabalho. Como eu falei anteriormente, leva muito trabalho para casa, não tem descanso, pressão por resultados, né? Desrespeito, violência, falta de reconhecimento e condições inadequadas para exercer sua função. O resultado é um número crescente de profissionais desmotivados e adoecidos, que muitos estão até deixando a profissão. É importante lembrar que nenhuma profissão existiria sem a presença de um professor. Médicos, engenheiros, juízes, cientistas, empresários, escritores, jornalistas e tantos outros profissionais passaram pelas mãos de educadores que dedicaram anos da sua vida ao ensino. Antes de qualquer diploma, houve um professor que ensinou a ler, a escrever, a pensar e acreditar no próprio potencial. O estresse constante ele também pode afetar profundamente a saúde. Muitos professores desenvolvem ansiedade, depressão, esgotamento profissional. Tem professor que até morre de ataque cardíaco dentro da sala de aula, de tanto estresse que ela tem, né? Esgotamento profissional, conhecido como síndrome de Burnet, né? Além de apresentar agravamento de problemas como hipertensão, diabetes, especialmente quando já possui essa predisposição ou convive com fatores de risco. O corpo e a mente acabam respondendo ao desgaste acumulado durante anos de trabalho. Outro aspecto preocupante é o abandono da profissão. Muitos educadores, mesmo apaixonados pelo ensino, decidem deixar a sala de aula, porque já não suportam mais a sobrecarga, insegurança, a falta de valorização. Isso representa uma grande perda para a educação, pois a experiência e o conhecimento desses profissionais são difíceis de substituir. A escola precisa ser um ambiente de aprendizagem, respeito e segurança. O professor deve sentir que pode ensinar sem medo, com apoio da gestão escolar, das famílias, dos estudantes e do poder público. Quando o educador adoece ou abandona a profissão, quem perde? Quem perde não é apenas a escola, mas toda a sociedade. Investir na valorização do professor significa oferecer salários dignos, formação continuada, boas condições de trabalho, apoio psicológico, quando necessário, e políticas eficazes de prevenção da violência escolar.
Também significa resgatar o respeito pelo educador, reconhecendo que ensinar é uma das atividades mais importantes para o desenvolvimento de um país. Nenhuma sociedade alcança verdadeiro progresso quando seus professores trabalham desmotivados, adoecidos ou desrespeitados. O futuro de uma nação depende da qualidade da sua educação. E a qualidade da educação depende, em grande parte, do cuidado e da valorização daqueles que dedicam a vida ao ensino. Valorizar o professor não é um favor, é um compromisso com o futuro, com a sociedade e com as próximas gerações. Quando o professor abandona a sala de aula por falta de valorização, não é um profissional que se perde, perde a escola, perde os alunos, perde toda a sociedade. Um país que não cuida do seu professor dificilmente conseguirá construir um futuro melhor. Pense nisso. Quando o professor ele é desvalorizado, não é apenas um profissional que sofre, é o futuro de uma geração que fica comprometida. E outra, que acredito que combina muito, né? Os professores não constroem apenas carreira, eles constroem cidadãos, transformam vidas e escrevem a história de uma nação, tá? Agora vamos para baixo. Valorização do professor. Uma sociedade pode construir grandes edifícios, desenvolver novas tecnologias e alcançar enormes progressos, mas nada disso seria possível sem o trabalho silencioso de um professor que todos os dias planta na sala de aula as sementinhas do futuro. Mesmo que você não esteja prestando atenção na sala de aula, o professor está lá todos os dias comprometido, né, com aquilo que ele aprendeu, que ele estudou, que ele quer passar para os alunos. Os grandes pensadores da educação sempre compreenderam a importância do educador. Michel de Montaigne, ele afirmava que ensinar era muito mais do que fazer o aluno decorar conteúdos, era formar pessoas capazes de pensar. Henri Pestalozzi, ele já defendia que o amor, o respeito, a dedicação do professor eram fundamentais para o desenvolvimento da criança. Paulo Freire, ele via o professor como um agente de transformação social, alguém capaz de despertar a consciência crítica e a contribuir para uma sociedade mais justa. É uma pena que muitos alunos não pensam desse jeito, né? Muitos alunos não estão focados em aprender, mas eles estão focados em quê? Em e fazer só bagunça mesmo, né? Não querem saber de estudo, não querem saber de nada. Então, aqui fica esses estudos aqui, que essa semana teve muita polêmica sobre os alunos que andam colocando caco de vidro na água dos professores, coloca chumbinho, coloca tudo que não presta, né? Eles não estão nem preocupados se vai matar o professor ou não. Isso aí, acho que a sociedade tem que começar a se mover, né? A, a pensar que isso aí pode ainda ficar pior ainda, se ninguém tomar uma providência. Então, não vamos unir, né? Nós, como somos professores, nós temos que defender a nossa classe, né, gente? Então, era esse assunto que eu queria discutir com vocês. Vamos unir para melhorar nossa classe tão desvalorizada e fazer a diferença, né? Ter um diálogo aberto com todo mundo para a gente mudar o foco, né? Mudar o pensamento dos alunos, da sociedade, porque eu não sei o que eles pensam que é professor, né? Será que eles pensam que professor não é gente? Tem que ver isso, né, gente? O que está acontecendo? A sociedade está tão doente assim?
que não está enxergando nada. Então fica aqui o meu desabafo. Isso aqui é mais um desabafo, tá, gente? Que eu também já tive aluno muito terrível também. Então eu sei o que que é isso. Eu sei o que que é passar por isso. Então eu espero que todo o que seja professor comece a falar nas suas escolas o que que a gente pode fazer para melhorar, né? Que é vidas que corre risco, tanto dos professores como de aluno, tudo, não é só os alunos, né? Mas o professor também, a saúde mental do professor, tá? Agradeço e até a próxima. E obrigado, se vocês gostaram, compartilhe, dê seu joinha, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus nos permitir, né, gente? Obrigada.